Estamos passando por um tempo de profundas mudanças em nossa vida. Não há como eu e você não falarmos que alguma coisa mudou no nosso dia a dia, na nossa vida, devido a essa pandemia. Alguns estão passando por muitas lutas, muitas guerras. A ansiedade ampliou-se de maneira gigantesca. A depressão bateu a porta do coração de muitas pessoas. Mas a pergunta que muitos de nós talvez podemos fazer, talvez você já tenha feito: e Deus? Onde está nisso tudo? Será que Deus foi pego de surpresa em tudo o que está acontecendo? Vamos aprender algumas lições sobre isso? Vamos para mais um Café Pastoral? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor através da sua palavra. A pergunta é: será que Deus foi pego de surpresa? Você certamente vai responder: claro que não. Deus jamais será pego de surpresa diante de tudo que nós estamos enfrentando. Agora, será que nós podemos pontuar algumas lições diante dos fatos que estão acontecendo? Certamente que sim. Nós podemos tirar uma série de lições. Você poderia citar muitas aí. E eu quero deixar com você algumas só para poder te lembrar ou relembrar a você aquilo que está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, os planos dos homens deixaram Deus de lado. Isso é fato, queridos. Os planos dos homens deixaram Deus de lado. O homem continua sendo o mesmo. Desde o primeiro pecado lá no Éden até hoje, o ser humano continua deixando Deus de lado em sua vida, em seus planos, em seus projetos. Por vezes nós ficamos citando o nome de Deus. É Deus para isso, Deus para aquilo, Deus é tudo em minha vida, Deus está comigo. Mas na verdade, não confessamos como Senhor da nossa vida. Não procuramos viver segundo a sua palavra. Nós achamos que Deus é um amuleto da sorte, que podemos apenas falar o seu nome e uma mágica acontece. E nós sabemos que não é nada disso. Deus é uma pessoa e Ele governa sobre todas as coisas e Ele tem a sua palavra para nos ensinar e nos dar a direção de como viver nessa terra. Mas olha só o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 24. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eu não estou falando aqui que a ira de Deus está se manifestando através dessa enfermidade. Eu não posso dizer isso categoricamente para você. Eu não posso afirmar isso. Sabemos que todos nós, todos os seres humanos, estamos sofrendo com tudo isso. E é claro, é consequência dos nossos próprios erros. Nós sabemos disso. Agora, olha só o que diz o texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A Bíblia, ela continua atual, pois mesmo diante de toda ameaça que nós estamos sofrendo, muitos continuam vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse nenhuma diferença. Pois quando eles não se entregam aos seus princípios, eles estão dando uma resposta para Deus. Eles estão dizendo: nós não cremos naquilo que você escreveu, nós não cremos naquilo que você diz. Posso citar um exemplo muito simples aqui, muito prático, que todos nós estamos vendo. Desvio de dinheiro público, por exemplo. Tantos hospitais que poderiam estar aí funcionando, tantos leitos de hospitais, e ainda há pessoas que insistem em se aproveitarem do momento que nós estamos vivendo. E às vezes essas pessoas até falam o nome de Deus, citam o nome de Deus, e aí a gente fica pensando: mas onde está Deus nessa história toda? Deus está muito distante do coração dessas pessoas. Nós temos que entender que vivemos um tempo, e sempre vamos viver esse tempo, onde há pessoas que, mesmo gritando o nome de Deus, eles só querem os benefícios do Senhor.
Eles só querem o vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eles não querem tomar o meu jugo, como disse Jesus. Tomar o meu jugo sobre você. Eles não querem fazer essa troca. Deixar o jugo que é nosso aos pés de Jesus e tomar o jugo de Jesus. Porque o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Sabe por quê? Porque ele carrega conosco. Ele vai fazer parte, ele fará parte da nossa história e nos ajudará a vencer todos os obstáculos. Então o que nós aprendemos em tudo isso é que os homens continuam sendo mesmos homens, lá desde o Éden até hoje. Nós continuamos os mesmos e eles continuam deixando Deus de lado. Mas que isso não aconteça com a sua vida. Busca o Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Deus não é uma força cósmica, Deus não é energia, Deus é uma pessoa que governa sobre todas as coisas e Ele quer habitar em você, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ou seja, Ele mesmo. Nunca deixe Deus de lado, não se engane, Deus jamais foi pego de surpresa, Ele tem um controle de todas as coisas, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua conversando sobre isso em mais um Café Pastoral, é claro, né? Se Deus nos permitir. Shalom.